Continuando o curso de Sistemas Flexíveis de Manufatura, vamos ver nessa aula o MRP, tá? Que é o Cálculo de Necessidade de Materiais. Os MRPs são os sistemas de produção de grande porte que mais vem sendo implantados nas empresas ao redor do mundo desde os anos 60. Eles permitem que as empresas calculem quanto material de determinado tipo é necessário e em que momento. Para fazer isso, ela utiliza os pedidos em carteira, assim como provisões de pedidos e previsões também, que a empresa acha que irá receber. O MRP verifica então todos os ingredientes ou componentes necessários para completar esses pedidos, garantindo que sejam providenciados a tempo. Então, o MRP ele vai trabalhar com o quando e o quanto. E para ele fazer ali o quanto que ele vai produzir e quando que ele vai produzir, ele precisa de pedidos dos clientes e além dos pedidos ele precisa fazer previsões, né? Ele precisa prever quanto que será pedido para poder, na hora que o cliente pedir, fizer um pedido, tiver outros pedidos a mais, ele possa suprir esses pedidos. E ele tem que fazer um plano muito bem feito para não gerar estoque, porque todo estoque é custo. Então, ele tem que fazer uma previsão mais precisa possível para que ele atenda o cliente sem produzir tanto estoque. Quais são os objetivos básicos dos MRPs? Bom, os objetivos básicos são gerar o plano de materiais necessários para atender a demanda prevista, dada a posição corrente de estoques, produção e compras. Permitir o cumprimento dos prazos de entrega dos pedidos dos clientes com a mínima formação de estoque. Garantir que compras e produção de itens ocorram apenas nos momentos e nas quantidades necessárias, nem mais nem menos, nem antes nem depois. Então, como falamos, né, o objetivo principal dos MRPs, né, é garantir o quanto e quando. E quando a gente fala assim de quanto e quando, a gente está falando de cada item que compõe um determinado produto. Então não é bom gerar estoque a mais de nenhum item que compõe um determinado produto. Então um produto dividido em vários itens. Então o ideal é que todos sejam comprados e fornecidos, né, produzidos para não gerar estoque e atender o cliente, tá? Então sempre o MRP vai trabalhar para controlar esse fluxo estoque-cliente. O cálculo da necessidade dos componentes é feito a partir da necessidade dos produtos finais. Bom, como a gente está falando aqui de fazer ali entregar para o cliente sem produzir muito estoque, é claro que a gente está falando que o que vai chamar, que vai dizer o que tem que fazer é o cliente final, tá? Então, quantos produtos vão precisar montar, por exemplo, de um produto A, e aí é a partir dele que a gente vai fazer todo o estudo de materiais para trás, né? A gente vai fazer um estudo para trás de materiais, tá? Os princípios dos cálculos são partir da necessidade de entrega dos produtos finais. Então, ponto de partida, produto final. E aí a gente vai calcular para trás no tempo das datas em que as etapas do processo de produção devem começar e acabar. Então, é pegar o produto lá no final, ver a quantidade que vai ser produzida, que foi pedida, e ver a quantidade previsionada para um determinado período. E a partir disso fazer o cálculo para trás. Com isso a gente vai determinar os recursos e respectivas quantidades necessárias para que se execute cada etapa do processo. Para fazer os cálculos a gente precisa de alguns dados como carteira de pedidos, programa de produção, previsão de vendas, lista de materiais, ordens de compra, planos de materiais, registros de estoque e ordens de trabalho. Quais seriam aí as variáveis necessárias para o cálculo do MRP? Bom, primeiro é o período, tá? Então, o período vai indicar aí o período que o MRP vai considerar para o planejamento. Então, esse período pode ser, por exemplo, um diário, então um período de um dia. Ele pode ser um período semanal, período de uma semana ou
mensal e assim por diante, tá? Trimestral. Quando te montar a folha do MRP, tem lá o período, tem 1, 2, 3, ele tem que ter na descrição da folha o que vale esse período. Então, se ele está em semana, se ele está em trimestre, se ele está em semestre, enfim. Precisamos dos recebimentos programados, tá? São chamados também de ordens firmes, como por exemplo a gente pode citar as ordens já abertas de reposição de estoque. A gente precisa saber quais são as ordens de reposição de estoque para o item com recebimento programado para o início do período. Então vai iniciar ali um período de produção do determinado produto. A gente vai fazer um pedido para suprir ali a necessidade do produto. E a gente vai ter que precisar, né, dessas ordens que já estão abertas ali e de outros fatores, como estoque, por exemplo, para saber a quantidade exata que a gente vai ter que pedir para que não forme ali um estoque tão grande. A gente precisa do plano de liberação de ordens, que são as ordens planejadas a serem liberadas no início de cada período. Tá? Então a gente precisa saber quantas ordens vão ser liberadas, né? Então essas ordens servem para quê? Justamente para você ver a quantidade que será pedida de material, tá? Então já tem ali um pedido do cliente, já tem ali um plano de liberação de ordens de produção, e aí a partir disso você vai ver a quantidade de itens necessários, né, para produzir o produto. Você vai ter que fazer o pedido, tá? E esse pedido vai ter que estar ali no início do período de produção e já vai ter que estar disponível ali na quantidade exata. Precisamos saber o tempo de suprimento, também chamado de lead time. Ele é o tempo necessário para o seu ressuprimento, né? Então tem um item lá, quanto tempo precisa para fazer o ressuprimento daquele item, né? Então quando a gente fala esse tempo de ressuprimento, a gente está falando assim, por exemplo, tem um item que ele só pode ser comprado, né? Então para o tempo entre comprar e chegar na empresa é 2 semanas. Então a gente diz que o lead time dele é 2 semanas. Se for um item produzido lá na empresa que demora um dia para ser feito, então a gente diz que o lead time dele é um dia. Tamanho do lote. As ordens são colocadas num tamanho exato, tá? Então, a gente chama isso de tamanho do lote. E aí, quando você monta lá a folha do MRP, quando a gente fala uma tabelinha, né? Então, aquele número que está ali corresponde à quantidade desse lote, né? Quantidade de itens desse lote, sem mais nem menos, tá? Então, uma ordem, por exemplo, um lote de 4 peças. Se a gente dá uma ordem de serviço de duas montagens, a gente tem ali 8 peças sendo produzidas, tá? A gente precisa também da estrutura do produto, a gente precisa entender como que o produto é montado, quais são os itens que compõem o produto. Vocês podem ver ali que, por isso que essa é uma área aqui da engenharia que vários engenheiros podem trabalhar, né? E eles preferem engenheiros da área assim, que entendam do produto, por exemplo, se é um produto, uma fabricação mecânica, eles preferem um engenheiro mecânico, se é um produto mais voltado para a área de eletrônica, de elétrica, eles preferem um engenheiro eletricista, por exemplo, ou de controle de automação. Por quê? Porque ele tem que entender como que o produto é montado, ele tem que entender as peças do que compõem o produto, para poder trabalhar ali, por exemplo, no setor de compras, tá? Então, geralmente, quando tu tem ali um setor de compras composto por engenheiros que conhecem processo de fabricação e produtos, a fábrica anda muito melhor, tá? Então o serviço anda muito melhor, o casamento entre compra de material, fornecimento, entrega para a linha de produção, entrega para o cliente fica muito mais fluido, tá certo? Então aqui a gente tem, por exemplo, a estrutura de um produto final A. Como você pode ver, a gente vai ter esse mini fluxograma aí, né? Então, o produto A, ele depende dos itens B e C. B e C. Por sua vez, o item C depende dos itens D e E. Precisamos também das necessidades brutas, tá?
que são as quantidades necessárias dos itens filhos para atender a determinada quantidade de um item pai que necessita ser produzido, desconsiderando as quantidades em estoque dos itens filhos ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui o A, por exemplo, sendo o item pai, e o B e C sendo itens filhos desse item pai A. Quando a gente vai fazer um pedido de itens B e C para produzir, a gente precisa da quantidade que será produzida A. A gente precisa saber quantos produtos, quantos itens B precisa para A e qual é o estoque desse item B. E aí, diminuindo os dois, a gente vai fazer a compra dos itens B para o A. Ou seja, a necessidade líquida ela vai ser igual à necessidade bruta menos o estoque, tá? Então, para cada item, isso é para cada item, tá certo? Então, a gente está falando do item B, o item B tem um estoque e ele tem a necessidade bruta, né, que está sendo pedido aqui para a fabricação do item A. Então, a gente diminui aí o que está sendo pedido menos o estoque, e aí a gente tem a necessidade líquida, que deve ser comprada, deve ser projetada para estar lá disponível no momento exato do início da produção do item A. E aí cada item vai ter sua necessidade líquida, né? Por isso que a gente vai ter uma folha de dados para cada item. A gente também, depois a gente vai ter que fazer o registro básico, tá? O registro básico ele representa a posição e os planos com respeito à produção e aos estoques de cada item. Então, cada item do processo vai ter que ter. É claro que tem que ter uns miscelâneos, né? Uns parafusos pequenos, coisas pequenas assim que você vai comprar de muito mesmo, né? Também não vende pouco, né? De unidade. Mas os itens principais, os itens com maior valor agregado, eles devem ser comprados nem mais nem menos, né? Então deve ser exatamente ali a quantidade necessária, tá? No momento necessário. Então, colocar esses itens ali numa folha de dados, a gente chama esse registro aí, né? Registrar isso numa folha, a gente chama de registro básico do MRP. Período é período. Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui o período. Período 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o período a gente pode ser uma semana, pode ser diário, pode ser semanal, tá certo? Então vai depender do seu item, né? Do seu MRP. Aí nós temos as necessidades brutas, ó. 10, 40, 15. Então o que é isso aqui? Isso aqui são os pedidos, tá? Os pedidos do item, né? Então, por exemplo, aquele item A lá, no período 2, vai ser um pedido dele de 10. Então tem que produzir 10 dele. Recebimentos programados, tá? Então a gente vai ter aqui os recebimentos programados, tá? Então aqui no período 1 a gente vai ter aqui 50, tá certo? Estoque projetado disponível. Então observe que a gente começa aqui, ó, com 6 de estoque disponível e aí recebe 50 aqui, ó. E aí a gente tem 56, né? Só que no período 2 a gente tem uma saída de 10. Então a gente fica com estoque de 46, tá? Então o MRP ele é simples para você visualizar estoque e produto saindo, né? Então é entrada e saída de produto, o que que tem e o que que está saindo, tá? Plano de liberação de ordens. Então você pode ver que aqui na semana 4 a gente tem um plano de liberação de 50, né? 50, tá? Tempo de ressobrimento igual a 1, tá certo? Então, ressobrimento desse lote aí de 50. Você pode ver que por aqui você já tira que o tamanho do lote é 50, né? O tamanho do lote é 50, tá? E o tempo de ressobrimento é igual a 1. Então, um período desse, tá? Que a gente não sabe quanto é que é, não tá escrito aqui, mas pode ser um dia, pode ser uma semana. E o tamanho do lote é igual a 50, né? Então, a gente teve uma ordem bem aqui, tá? De 50. Sempre quando chega em 6, ó, pode ver, sempre quando o estoque projetado chega em 6, a gente tem uma ordem, ou um recebimento programado aqui no caso, né, de 50. Então aqui a gente teve uma ordem de 50, tá certo?
Bora ver aqui um exemplo prático. A figura a seguir mostra uma mesa simples. Código do item 04418. A mesa é montada por encaixe, juntando-se o conjunto base a uma submontagem código 04778 com tampo código 04211. O conjunto base é, por sua vez, montado a partir de 4 travessas, códigos 03232 e 4 pernas, 02554. Todos os componentes são comprados de fornecedores e apenas a montagem é feita nesta fábrica. Então, a gente tem aqui um desenho, tá? Uma mesa redonda, tem as pernas dela, tem aqui as travessazinhas, né, para interconectar as peças, tá? E cada item desse tem seu código, tá certo? Então, tampo, pernas e travessas. Tampo, pernas e travessas, tá? Então, a mesa, por exemplo, ela tem um código da mesa, que é o 04418. E já o tampo dela também tem seu código individual, que é o 04211. A gente também pode colocar códigos para a montagem final, né, que no caso da mesa seria o 04418. E a submontagem, por exemplo, a gente pode codificar a submontagem, por exemplo. A gente pode dizer a montagem dessas pernas com as travessas, a gente pode chamar de uma submontagem. Que nesse caso aqui a gente codificou como 04778, tá? Então cada item vai ter que ter seu código e cada montagem também vai ter que ter seu código. Então a estrutura da mesa, ó. Então a gente tem a mesa, o seu código respectivo, né? E a gente tem aqui, ó. Para fazer uma mesa, a gente precisa de um tampo, tá? E de uma base, tá certo? Então, por isso a gente definiu aqui o tampo código e uma base, né? Montagem da base, outro código, para poder fazer aqui a estrutura do produto, tá? Poder fazer a estrutura do produto para gerar o MRP. Aí a gente tem 4 vezes para montar essa base aqui, ó, tá? Considerando a base como item pai, agora a gente tem 4 pernas e 4 travessas, tá? Com seus respectivos códigos. E aí a gente tem aqui também os tempos de ressuprimento para o item mostrado. Por exemplo, montagem da mesa. Qual é o tempo de ressuprimento dela? Uma semana, tá? Montagem do conjunto base. Uma semana. Compra das travessas, uma semana. Compra das pernas, 2 semanas. Compra do tampo, 2 semanas, tá? Como é que fica essa lógica de tempo do MRP? Bom, se você olhar aqui, ó, montagem da mesa, né? Compra das travessas, tá? Então, no período 2, tá? No período 2 a gente vai ter a compra das travessas. Compra das travessas que demora uma semana, ó. Então, no período 2 aqui a gente vai ter uma semana. Começa aqui, ó, faz a compra dela aqui. Compra das pernas, ó. Compra das pernas demora 2 semanas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, que começar ela no primeiro período, porque ela demora 2 semanas, tá? Então, ó, compra das travessas demora uma semana. A gente comprou bem aqui, ó. Já as pernas a gente começou a comprar aqui porque demora 2 semanas. Compra do tampo a gente começou a comprar aqui, ó, porque demora 2 semanas. Começou no 2 pro 3. E aí, por que que a gente começou essa compra das travessas e das pernas antes para pararem bem aqui, ó? Porque a gente precisa aqui, ó, da montagem da base bem aqui na terceira semana, ó, tá? Então a gente precisa da montagem da base. Para montar a base a gente precisa das pernas e da travessa, tá? Então por isso que elas têm que ser compradas até aqui para poder montar a base, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, as duas, né, para montar essa daqui, tá certo? E aí a gente tem agora a compra do tampo sendo feita aqui, porque a compra do tampo, demora 2 semanas, tá? A compra do tampo demora 2 semanas, ó. E aí depois que a gente tem o tampo, aqui nesse ponto, chega aqui nesse ponto a gente tem o tampo, tá? A gente já tem aqui o tampo e tem a montagem da base. E aí agora a gente pode fazer o que? A gente pode fazer o 4,
né? No quarto período, né? Considerando semana, aí na quarta semana a gente vai fazer a montagem da mesa, tá? E aí a gente fez essa lógica aqui pensando em uma mesa só, né? Só que tem o tamanho do lote. Então o lote pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, tá? Então tudo isso vai ser feito, né? Esse item, quando a gente fala esse item, ele vai ser montado de acordo com o tamanho do lote, tá certo? Pegando todos esses dados, a gente vai fazer o que? A montagem da folha de dados do MRP. Tá? Então, o que é a folha de dados do MRP? É uma folha de dados que vai conter ali todo o plano de materiais e recursos, né? Para montar ali um determinado produto. Vai ter a quantidade e o quando, né? Então, trabalhando ali com quanto e com quando, tá certo? Então, cada item desse processo vai ter uma tabela específica para ele no MRP, tá? Então, na folha de dados do MRP, de cada produto vai ter que ter todos os seus itens ali expostos. Então, dei um zoom aqui para mostrar para vocês, ó. Por exemplo, a gente tem aqui o tempo de ressuprimento, né? Que é 1. Então, quando a gente está falando aqui do item, ó, nome do item, mesa. Tempo de ressuprimento dela, 1. Tá? Então, uma semana para o ressuprimento. Período, semana. Ó. Então, uma semana, tá? Tamanho do lote, 4. Então, quando a gente fala assim do tempo de ressuprimento de uma semana, é para um item, né? E esse item, mas o tamanho do lote dele é 4, tá? Então, esse item mesa, ele é ressuprido lá em tamanhos de 4 itens, né? 4 mesas. A gente tem aí, ó, período 1, a gente começa aqui, ó, o recebimento programado a gente não tem, tá? Não tem nenhum recebimento programado. A gente tem aqui, ó, um estoque projetado de 5, ou seja, já tem um estoque lá disponível de 5, mas a gente não tem nenhum plano de liberação de ordem. Aqui na segunda semana a gente tem um estoque projetado de 5, porque se não consumir esse estoque ele continua, tá? Então isso aqui repete daqui para cá, ó, tá certo? E a gente tem um plano de liberação de 0 ordem também. Então ele vai repetir de novo na terceira. Só que na terceira a gente tem um plano de liberação de ordens de 4 itens, né? A gente quer 4 itens. Então, o que vai acontecer na quarta semana? Se o tempo é uma, né? O tempo de suprimento é uma semana, na quarta semana a gente já vai ter 9. Ó. A gente já vai ter 9. Porque 5 mais 4 dá 9. E a gente tem mais uma ordem de liberação. Fabricação de 4, né? Então, na outra a gente já vai ter 13. E aí, na quinta, aqui no período 5, a gente tem estoque de 13. E tem mais um plano de liberação de ordem de 4 aqui, ó. Então, a gente vai ter 17, né? Então, por que ficou 7 aqui? Porque aqui a gente teve uma necessidade bruta, tá? Então, teve que entregar 10. Então, era para ter 17 aqui, menos 10, ficou 7. A gente tem aqui uma fabricação de 4, aí vai para 11, né? Então, 7 mais 4, 11. 4 aqui de novo, e aí é para 15. Só que aqui só tem 1, por quê? Porque a gente teve aqui uma necessidade bruta de 14. De 14 a gente ficou com estoque 1. Ficou com estoque unitário, tá certo? E assim por diante. Então, você pode ver, a gente vai fazer o cálculo a partir do necessidade bruta, né? Necessidade bruta. Então, a partir da necessidade bruta, a gente vai construindo aqui, ó. Então, por exemplo, nessa semana aqui, ó, semana 8, eu ia precisar de 14 itens, né? 14 itens, sendo que demora uma semana, eu teria 2 semanas, né? A partir desse pedido aqui, ó, teria 2 semanas, né? E aqui eu tinha 7 de estoque, né? Então, o que eu fiz? Eu parcelei aqui a minha ordem de produção aqui de 4, tá? 4, talvez 4 seja ali o máximo que pode produzir, né? Para gerar 15. Para gerar 15. E aí, conseguir suprir gerando o mínimo de estoque, tá? Gerando o mínimo de estoque. Como você pode ver aqui, ó, eu só tive produção aqui, ó,
na 10, porque aqui a gente só queria 3, né? E ficamos com o mínimo de estoque também, tá? Então, é sempre trabalhando a partir do produto, né? Da necessidade bruta, tá? Até chegar na necessidade líquida. Isso aqui a gente está falando só do item mesa, tá? A gente está falando do item completo mesa. Então, a gente está trabalhando aqui produto final mesa, né? Só que cada item dela vai ter que ter a sua folha de dados, tá? A sua tabela na folha de dados MRP. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter que o nome do item agora é tampo, tempo de ressuprimento é 2, período semana também, então tá trabalhando semana também, tamanho do lote 3, tá? Então tamanho do lote 3. Então, quando a gente diz para produzir ali, a gente bota ali liberação de ordem de fabricação de 3, né? De montagem de compra, né? No caso do tampo, ele é só comprado, né? Então, no caso de compra de 3, a gente está falando de 3 itens tampo. Só que o tamanho do lote tampo é 3, ou seja, a gente está falando de 9 tampos, tá certo? E aí a gente vai ter que fazer esse plano, essa folha de dados, esse plano, né? Ele vai ter que casar o máximo possível com o de cima para gerar o mínimo de estoque e com o melhor tempo, né, possível. E como você observe também que a gente vai ter uma folha dessa, uma tabelinha dessa para tampo, tá? A gente vai ter para conjunto base, tá certo? Conjunto base, travessa e a perna, né? Então, para todos os itens que compõem o produto final, a gente vai ter ali uma tabelinha com tudo descrito, né? Que é o tempo de ressuprimento, o tamanho do lote, enfim, com todos os dados necessários para que seja feita a produção correta aí do produto final. Então, vamos ficar por aqui. Forte abraço e bons estudos.